Olá pessoal, no vídeo de hoje então nós vamos dar início ao estudo do Banco ABC Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a criação do banco, a história do banco, o tipo de negócio, quais são os clientes, onde o banco ganha dinheiro e a atuação dele no Brasil. Vamos então dar início ao nosso estudo. O Banco ABC Brasil, ele foi fundado em 1989 e ele é um banco múltiplo, ou seja, ele tem autorização para praticar várias operações financeiras, desde empréstimos, investimentos, financiamentos e inclusive operações de câmbio. Ele é um banco pequeno, médio porte, ele não é dos bancos maiores do Brasil, mas ele tem uma participação bastante relevante no mercado corporativo. Aqui um pouquinho da história do banco. Aqui eu coloquei um pouco da onde que o banco veio, né? Porque o banco, na verdade, o Banco ABC, ele foi criado em 1980 para tomar conta de fundos soberanos de países árabes, de governos árabes. Com o segundo choque do petróleo, eles começaram a sobrar muito dinheiro, né? E aí criaram um banco para tomar conta do fundo soberano deles. E também para ser uma tesouraria global. E daí é que surgiu o ABC Brasil, né? Foi quando o Brasil deu o calote. O Banco ABC ele possuía títulos da dívida pública do Brasil. E aí, com a abertura do mercado pelo Collor, foi autorizado credores que pudessem se unir assim com uma empresa do Brasil para utilizar isso como lastro, para não ficar totalmente... Então, quem tinha esses títulos da dívida pública acabou que, para não ficar sem nada, né, de mãos vazias, muitos deles optaram por essa decisão, e foi o que o ABC fez. Então, em 1989, o controlador, né, que é o Arab Bank Corporation, ele se uniu ao grupo Roberto Marinho e criaram o Banco ABC. Em 1997, Roberto Marinho vendeu as ações deles, o grupo Roberto Marinho. O Banco ABC comprou tudo e mudou de nome no Brasil, operando com o nome que está até hoje, que é Banco ABC Brasil. Em 2007 foi feito o IPO. Eles já estavam querendo crescer, precisavam de recursos, e aí eles foram para o mercado financeiro buscar esse recurso para a Bolsa de Valores. Ele trabalha exclusivamente com empresas. O Banco ABC não trabalha com pessoas físicas, sim, é só o mercado corporativo. A administração, o banco ele procura contratar 100% dos profissionais que atuam no mercado, não são profissionais que não atuam nesse mercado, então eles priorizam isso. E a maioria das cadeiras estão no banco desde 1991, praticamente desde a criação do banco. E aí tem um fato interessante também, que segundo o banco, existe um acordo de acionistas onde os administradores não podem vender suas ações para ninguém, a não ser para o controlador. E aí entra o investidor, né, que é um triplo alinhamento, vamos dizer assim. Que é o alinhamento do controlador, dos administradores e do investidor do banco. Ou seja, todo mundo trabalhando para que o banco prospere e entregue cada vez mais resultados relevantes. Aqui umas informações interessantes. O banco até 2006 ele era um banco bem pequeno, patrimônio de 450 milhões, e após o IPO mais que dobrou, foi para o patrimônio de 1 bilhão. O crescimento do banco de 2006 a 2011 foi bastante expressivo, cresceu 34% ao ano. Depois, até 2014, cresceu 16%, e depois, no período de crise, aí, o crescimento foi de 5% ao ano. O rating do banco, que é importante a gente ter uma ideia, né?
Porque isso principalmente para ele captar as captações internacionais, o banco precisa de um rating bastante bom e o Banco ABC possui rating aí muito parecido com os maiores e melhores bancos aí do Brasil. Os negócios, né, do banco ABC, ele tem o principal negócio dele é a carteira de crédito expandida, que é, como eu falei, ele trabalha somente com empresas. E nesse segmento tem três categorias, né? A Large Corporate, que é empresas que faturam acima de 2 bilhões. A Corporate, que é entre 250 milhões e 2 bilhões. E a Middle, que eles não trabalhavam até alguns anos, eles só trabalhavam com grandes empresas, mas a partir do IPO e pouco depois do IPO, eles começaram a trabalhar com empresas menores, que é faturamento de 30 milhões a 250 milhões. Hoje, depois a gente vai ver, hoje tem uma fatia bastante relevante nesse segmento. Presença geográfica, o Banco ABC ele tem a sede em São Paulo, mas eles já possuem escritórios em todo o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso e Pernambuco. Aqui é onde eles possuem escritório, mas não quer dizer que eles não atuem, né, em outros estados que eles não possuem escritório. Inclusive, até recentemente, que foi aberto em Pernambuco, quem atendia Pernambuco, quem atendia o Nordeste era o Rio de Janeiro. Então, chegava um avião, voava até a cidade, resolvia o problema e retornava. Então, o escritório do Rio de Janeiro que cuidava do Nordeste, isso é só um exemplo para dizer que o banco ele possui negócio em outros estados que eles não possuem escritórios. Eles conseguem atender isso. Bom, então como é que o banco gera caixa? Como é que o banco ganha dinheiro? Basicamente, o banco ele ganha dinheiro com operações de intermediação financeira, né? Os spreads bancários, spreads financeiros é a forma com que o banco ganha dinheiro. E aí, para isso, eles chamam de margem financeira gerencial, e dentro disso tem três coisas. Eles investem, né? O patrimônio líquido, eles investem em títulos públicos, a CDI. O segundo é margem financeira com o mercado e o terceiro é margem financeira com clientes. Bom, falando um pouquinho sobre, para quem não sabe, margem financeira com o mercado, uma empresa, ela precisa fazer um hedge cambial, por exemplo, ela contrata o ABC vai verificar lá junto à BVMF, Bovespa, lá para ver qual é o preço. Eles colocam um spread em cima disso, entregam para a Vale, vai custar tanto. Quando fechar negócio, o spread em cima dessa operação é o lucro do banco. Então, basicamente é isso. Esse é um exemplo, né, de margem financeira com o mercado. Terceiro, margem financeira com clientes, são os juros, né, dos empréstimos que o banco faz. Uma segunda receita que é através de serviços, né? E aí também tem três coisas, o banco de investimento, que é mercado de capitais. Um exemplo sei lá, uma empresa ela precisa emitir uma dívida de 1 bilhão, 500 milhões. Então ela contrata o banco, ele faz todo esse processo e ele cobra lá 2, 3, 4 milhões para fazer todo esse processo para a empresa poder fazer a emissão da dívida dela para ela poder se financiar, né? Então, isso seria um exemplo de banco de investimento. O banco faz esse tipo de serviço também. E o segundo é tarifas e o terceiro são garantias prestadas. Garantia prestada também é um serviço que o banco gosta muito, né? Segundo eles gostam muito de fazer porque geralmente são garantias para grandes bancos, né? Então, um exemplo, o Itaú tem lá uma ação contra a Receita Federal, e aí a Receita exige duas coisas, né, durante o processo. Não é Receita, mas o processo exige duas coisas. Ou você deposita uma quantia numa conta e deixa lá, como garantia, né, deixa parado, ou você contrata um banco como fiador, no caso. E aí o Itaú é um banco, ele não pode contratar ele mesmo, né? Ele contrata um outro banco.
E o ABC faz esse tipo de serviço também. Ele contrata o ABC como fiador do Itaú para esse processo. Bom ser fiador de bancos como Itaú, Bradesco, Santander, né? E geralmente esses bancos grandes, eles não vão buscar, eles não contratam outro banco grande que são concorrentes diretos dele para fazer esse tipo de serviço. Nenhum banco grande vai contratar o concorrente dele direto para dar dinheiro para ele, né? Então eles contratam outros bancos que o segmento não é diretamente ligado, concorrente deles. Né? A tag along do ABC é 100%, free float é 66%, basicamente, e ele está no segmento de listagem nível 2, ou seja, tem uma governança boa aí, e o número de acionistas, mais quase 40 mil acionistas. Essa aqui é a foto da sede do Banco ABC. Aqui nós colocamos aqui alguns indicadores, alguns múltiplos, né? Para vocês terem uma ideia. Depois, no próximo vídeo, né, na parte 2 do vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses múltiplos e também sobre os resultados. Mas aqui já dá para ter uma ideia dos múltiplos do banco e ver que são bastante interessantes aí. Hoje o patrimônio líquido do banco é 4 bilhões, o valor de mercado é 3,2. E para quem gosta de dividendo, tem um yield aqui de 7%. Então, se a gente for comparar a taxa Selic aí que está 3%, um yield de 7% é nada mal. O payout também é bastante bom do banco. É um banco que tem receita crescente recorrente, também lucro crescente recorrente. O ROI é um ROI interessante, embora não seja o maior do setor, mas é um ROI bastante interessante e constante, né? Aqui nós temos um pouco sobre os fundos que investem no banco, em especial aqui que a maior posição, que é 1,6 do capital do banco, é o FIA Maina, né? Depois tem o Bradesco, a Small Cap também tem 1,9. Isso aqui é do fundo, né? Patrimônio do fundo. E aqui é o patrimônio da companhia. E aqui dá para a gente ver todos os fundos. Aí tem aqui um outro fundo, o BB Top Ações Dividendos, que ele tem 3,1% do capital do fundo alocado no ABC. Aqui os principais acionistas, na verdade os acionistas, né, o controlador que segue sendo o Banco ABC lá, do Bahrein, e eles têm no total de participações entre ações PNs e ON 61,3%, mas das ações ONs eles têm quase 96% das ações ON. Então são os controladores hoje. Aqui essa posição é de 14 de maio de 2020. Da governança do banco, estou na página do Banco ABC, é importante, depois se vocês desejarem, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, aqui para conhecer um pouco mais os administradores, os executivos. Aqui nós temos aqui um organograma. A gente não vai falar de todos eles, a gente vai se aprofundar aqui porque é bastante coisa e não é o caso. Depois cada um que tem interesse é só vir aqui na página do banco e pesquisar um pouquinho mais. Aqui a gente tem os componentes da administração. Como falei lá, muitos deles eles estão desde 1991 no banco. Aqui o presidente é bastante experiente. Se for ver, ele já atuou em muita coisa, em muitos locais e todos eles referente à área mesmo, à área de economia e de finanças. Aqui nós temos o vice-presidente, tá no banco há bastante tempo também. Ele começou desde 1991, lembra que eu falei lá atrás. Então depois, se vocês forem estudar cada um desses membros, vocês vão ver que grande parte deles aqui, eles estão há bastante tempo no banco, então conhecem muito o banco.
Membro da diretoria, a mesma coisa. O CEO, ele também está no banco desde 1991. Acompanhou toda a evolução do banco. O diretor vice-presidente financeiro também está há bastante tempo no banco. E também é uma pessoa bastante experiente, que já atuou em várias posições, não só dentro do banco, mas também fora do banco. O vice-presidente comercial, ele está no banco há um pouco menos tempo, mas também tem bastante experiência nesse setor, nesse segmento. Enfim, aqui vocês podem estudar a diretoria, está na página do banco, é bastante importante avaliar isso. A nossa avaliação é que é uma diretoria extremamente experiente e profundamente conhecedora do negócio e do banco, porque a maioria está aí há muito tempo. Então eles sabem exatamente como o banco opera. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a primeira parte do nosso estudo. A minha sugestão é que vocês deem realmente uma olhada mais profunda nos membros da diretoria. É interessante a gente entender um pouco mais se a gente pretende ser acionista do banco ou já é acionista do banco. É importante a gente entender um pouco mais de quem é que está gerenciando o nosso negócio. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os resultados do banco, os últimos resultados do banco. Vamos falar também sobre o histórico de preço, alguns indicadores, valuation e vantagens e desvantagens que a gente vê para o banco, na nossa opinião. Principalmente período aí durante a pandemia e pós-pandemia. Certamente os resultados do banco aí vão ter algum efeito negativo. Então, se você tiver interesse, ative as notificações aí para quando a gente lançar o próximo vídeo você seja avisado. Um abraço e até o próximo vídeo.